Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Dando continuidade à nossa temática sobre altas habilidades e superdotação, hoje nós contamos com a participação de Tiane Araújo, ela que é psicóloga de base psicanalítica, especialista em educação especial e neuropsicologia. Ela também é coordenadora do NAAS e professora do AEE. Obrigada, Tiane, pela presença. Prazer. Nós também contamos com a presença de Elana Barros, ela que é mãe de um jovem superdotado e hoje veio dar o relato como foi essa experiência, como foi que ela partiu à procura, não é, de acompanhamento até o diagnóstico dele. Obrigada, Elana, pela presença. Bom, e aí, como foi, Elana, que você descobriu, o que foi que te levou, não é, a buscar um atendimento, uma ajuda, uma orientação sobre o teu filho? Uma das coisas que ele começou a apresentar, né, desde pequeno, era a inquietação. Era o sentido de não parar quieto, de ser muito elétrico, de ficar o tempo inteiro, não é? Desafio, ele não tinha medo de nada, ele não tinha limites, não é? Por mais que a gente mostrasse as coisas, nada a ele causava medo ou limite. E assim ele passou a educação infantil, né? Que hoje se chamaria isso. Nos anos iniciais, ele começou a apresentar essa inquietação com muito mais perceptível. E aí começamos a achar que ele tinha TDAH, né? Porque é muito parecido, são características bem parecidas se você não conhece a diferença. E ele foi meu estudo de caso, eu resolvi fazer educação especial, porque eu tinha que entender. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Nem também falei, mas sou mãe de 3 filhos. E eu precisava entender como lidar com as angústias dele e dos irmãos. Foi quando eu procurei ajuda de Tiane, como profissional, para a gente poder entender e saber como ajudar. Então, esse comportamento dele é agitado, a gente poderia dizer assim. Na escola tinha queixas, Elana, sobre esse comportamento dele? Ele nunca assistiu uma aula sentado. A característica dele era de estar pulando na cadeira o tempo inteiro. Ele não conseguia se sentar, ele não conseguia se concentrar. A parte de concentração dele era muito difícil. Ele tinha dificuldade de concentração. Você pensava que ele não estava ouvindo nada, mas ele sabia de tudo o que acontecia ao redor. E qual foi o teu primeiro passo? Você procurou um pediatra, procurou um psicólogo? Quais foram os caminhos que você percorreu até encontrar a Tiane? O primeiro passo foi o pediatra. O pediatra achava que ele precisava tomar medicação. Me encaminhou a um psiquiatra infantil. Eu levei, escutei, mas não aceitei, né? Não fui a favor de medicação. Procurei o processo inverso. Eu fui para a professora de Felipe na escola, porque a maior queixa da escola era ele dar aula no lugar dela. Ela chegava com conteúdo, hoje é aula de história, ele levantava e dava aula. Entramos num acordo. Ela faria o planejamento semanal, me passava, e ele traria as curiosidades para os colegas. Então, Felipe foi o tutor da turma. E aí foi quando ele começou a melhorar. Mas mesmo assim, a angústia era muito grande na cabeça dele, porque eu acho que o cérebro dele era muito acelerado, apesar de ser muito infantil. Ao mesmo tempo que ele tinha uma bagagem intelectual muito alta, ele era aquela criança que chegava em casa, pegava os carrinhos, ia brincar, pegava os Max-Ts da vida para brincar. Então, eu via um menino de 8 anos, de 9 anos, mas com a inteligência de um adolescente. E aí eu tinha que aprender a lidar com isso. Foi a maior dificuldade minha. Você teve algum acompanhamento na escola, algum professor, algum profissional da tua escola, da escola que ele estudava, Elana? Eles chegaram a reconhecer, a te orientar nesse sentido de uma procura? O processo foi o inverso. Fui eu que fui procurar a escola pedindo ajuda. E essa professora em especial, Ana Maria, acompanhou ele do segundo ano, que seria hoje,
até o 5º ano, a turma dele, ela acompanhou. E aí foi quando a gente conseguiu fazer essa construção. Essa construção foi dura, mas foi muito boa. Bom, a gente tem aqui o relato, não é, da experiência, da vivência de Elana enquanto mãe de uma criança que hoje já diagnosticada, acredito que seja assim, né, Tiane, que fala, com superdotação. E é importante que o professor, né, a gente vê no relato de Elana que ela que procurou, não é, levou essas informações para a escola. Então, nós, enquanto professores do AE, a gente tem que ficar muito atento a essas questões, a esse relato da família, esse comportamento do estudante, não é, para conseguir orientar essa família para quem ela deva seguir, né, ser orientada, procurar, quem ela deva procurar, não é? Tiane, lá o teu trabalho no NAAS como AE, qual é o teu trabalho lá e como é que essas mães chegam no NAAS, e como é esse teu trabalho? É com a família, com o estudante, é só com o estudante? Vocês têm essa interação com outras áreas, com áreas da medicina, ou vocês fazem todo esse atendimento só lá no NAAS mesmo? Me conta um pouquinho como é esse trabalho com a criança, com a família, e se vocês têm outras parcerias lá no NAAS. O NAAS, ele, antes de qualquer coisa, ele é um serviço de atendimento educacional especializado. É importante esclarecer isso, porque muitos pais ainda procuram o NAAS, considerando que nós vamos oferecer um serviço clínico e de psicologia. Eu sempre procuro esclarecer lá no NAAS. Eu sou psicóloga, mas aqui eu estou como professora. Então, o trabalho do NAAS tem o objetivo de dar suporte a essa criança que chega com todo um potencial, mas nem sempre chega de forma organizada. Isso que a Elana falou, da ansiedade, de sempre estar querendo mais e não conseguir, por exemplo, planejar, sistematizar o conhecimento, é muito comum em crianças com superdotação. A gente tem a ideia de que a criança superdotada, como ela tem autonomia, como ela é autodidata, ela não vai precisar muito do suporte pedagógico. Ao contrário, ela vai precisar. Porque eles tendem a começar algo e, muitas vezes, eles não concluem. Ou mal termina uma coisa, que aí ele considera que fez isso de forma aprofundada, mas já vai passar para outra. Então, no NAAS, a gente faz, a partir de atividades de enriquecimento, que não é trazer estímulos, porque eles nem precisam ser estimulados. A gente vai oferecer um leque de opções para que eles possam ter acesso à informação, aprofundar alguma coisa da área do interesse deles, e a partir daquilo a gente vai dar suporte para que ele se organize pedagogicamente, inclusive sistematizando toda essa forma de expressar, de aprofundar e de expressar esse conhecimento. Então, todo o processo de avaliação é pedagógico e, apesar disso, a gente tem outros espaços, que o NAAS é dividido em 3 unidades. A unidade do aluno, a unidade de atendimento ao professor e a unidade de atendimento à família. Então, nós, além de darmos esse suporte do enriquecimento ao estudante, a gente também tem esse espaço de escuta à família. Porque aí o que a Alana traz, é justamente a queixa mais recorrente. Eu apresento um destaque acentuado na questão da cognição ou de uma habilidade específica, porque dentro da questão acadêmica a gente vai trabalhar muito mais com as funções cognitivas, uma facilidade de memorizar, para aprender, para processar a informação. E os produtivos criativos, eles já vão apresentar uma facilidade muito grande em criar e em produzir. Aí ele já não vai conseguir, digamos que, dar base àquela prática, àquele fazer, certo? E aí a gente vai trabalhar no outro lado, do outro caminho. Se o acadêmico a gente vai oportunizar, estimular mais essa criatividade, para que ele vá além da leitura e da construção textual, no produtivo criativo a gente vai partir daquela criação e vai dar subsídios para que ele possa
academicamente, não exigindo tanto, mas dá desenvoltura a esse conhecimento. Né? Vocês têm esse trabalho com as crianças, né, com a família, em escuta da família e com os professores. E lá no NAS, vocês só recebem estudantes da Prefeitura do Recife ou está aberto a estudantes de outras escolas municipais e escolas privadas? Também me dá uma palavra sobre esse público. Ele também pode procurar o NAS para tirar essas dúvidas, para levar a sua criança que ele acredita que possa ser, né, ter altas habilidades, como é? A gente tem o serviço, além da unidade à família e da unidade ao estudante, nós temos a unidade de atendimento ao professor. A unidade do estudante e da família, ela é oferecida apenas aos estudantes que têm vínculo com o NAS, que estão matriculados, digamos assim. E nós recebemos estudantes de todas as redes, seja privada ou seja pública, tá? E do município do Recife ou de outros municípios do estado. Porque, a princípio, o NAS era para ter sido implantado via estadual. Mas, como não houve essa implantação, a Prefeitura do Recife fez esse serviço, né, acontecer no município do Recife. Então, foi tipo que uma continuidade a um projeto inicial, apesar que não é uma obrigação da Prefeitura, mas a gente recebe estudantes de todas as redes, né, e de outros municípios do estado de Pernambuco. A unidade de atendimento ao professor é a única que recebe profissionais, não vai receber a família, de estudantes que não estão matriculados no NAS. E aí a gente tanto dá orientação a essa equipe pedagógica, como também a gente dá formação. Né? E aí a gente vai dar todo o suporte, até, se for o caso, de ter um encaminhamento para o serviço, se for desejo, se houver demanda. Na parte emocional, a gente vai estar orientando a família a estar procurando serviços, seja de psicologia para avaliação, ou para psicoterapia, ou para qualquer outra área da saúde, né? Até neuropediatra, psiquiatra, a partir de uma escuta que a gente faz para poder dar suporte a esses pais. Por quê? Como a Elana mesmo falou, né, é muito comum a criança ter um destaque numa área e ter imaturidade em outra. Então, você pode ter uma desenvoltura enorme, já está lendo, escrevendo, mas não consegue dar um laço no sapato. Né? Você pode ter uma habilidade muito boa para cálculo ou para o desenho, mas na parte da socialização, né, do encontro com os pares, você já ter uma dificuldade. Então, eu sempre costumo dizer que o NAS, apesar de não ser um serviço clínico de psicologia, ele tem como a educação, ela acaba tendo uma função terapêutica. Então, o que acontece é que quando essas crianças chegam no NAS, elas se identificam com outras crianças. Ela diz, eita, aquele cara parece comigo, né? E mesmo que os interesses sejam diferentes, mas elas percebem que a energia, né, entre eles flui. Então, um gosta de desafio, o outro também gosta. Um complementa o outro. Eu não domino a tua área, mas aí eu me sinto desafiado. Então, os precoces, muitas vezes, saem do atendimento chorando, dizendo, eu quero ficar na escola azul. Né? E os grandes, se antes apresentavam uma desorganização, uma ansiedade muito acentuada, um isolamento, isso tende a regredir. Agora, isso não vai ser o suficiente caso a criança apresente uma desorganização emocional muito grande. Né? Aí a gente acaba fazendo um encaminhamento a partir da orientação aos pais que ocorre na unidade de atendimento à família. Entendi. Muito interessante, eu acredito que a gente precise, não é, de vários outros momentos com o pessoal do NAS, para a gente entender mais sobre altas habilidades, como é que o professor que está lá na sala de aula, como é que o AE que está lá na escola, ele vai conseguir identificar, não é? Então, a gente convida hoje, né, Tiane, como a gente convidou Alexandrino, vocês têm o espaço aqui no Educa Recife para voltar e falar mais sobre o assunto. Né? A gente tem muito a ganhar com isso. Eu agradeço, Elana, por ter vindo aqui.
passar a sua experiência quanto mãe. E agradeço a Tiane mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. As portas da Educa Recife estão abertas para vocês virem aqui, todo o grupo do NAAS. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo momento. Até mais!